Hoje pela manhã, com a graça de Deus, nós vamos continuar a desenvolver o tema liberalismo e fundamentalismo. Ontem à noite nós falamos a respeito do surgimento do assim chamado liberalismo teológico. Nós falamos do surgimento desse movimento como sendo uma consequência ou uma cria, um produto, um filho de um movimento maior, que foi o iluminismo, um movimento que atingiu o mundo em geral e a igreja em particular. E o liberalismo teológico foi esse movimento, esse entendimento da Bíblia e do cristianismo defendido por teólogos e pastores que absorveram rapidamente as novas luzes trazidas pelas ciências, especialmente pela filosofia, e que aplicaram este entendimento à questão da teologia e à questão do cristianismo. Nós vimos como, em consequência de terem separado a confiança ou a fé na existência de Deus e atuação nesse mundo e o mundo natural, de que Deus não intervém na realidade e, portanto, o fenômeno religioso ele tem que ser explicado à luz da psicologia, da sociologia, do cristianismo. No Antigo Testamento, a ideia de mito, Israel como inventando e elaborando histórias para explicar os seus costumes, suas práticas e defender a sua religião. E no Novo Testamento, Jesus aparece não como sendo o Jesus da história, mas aquele Jesus que foi o resultado da leitura da história com os óculos da fé, após a chamada ressurreição, a leitura essa feita pelos seus discípulos. E o liberalismo, portanto, transforma o cristianismo, que é uma religião que proclama o amor de Deus, a sua compaixão pelos pecadores e sua salvação mediante a morte do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Isso é transformado nas mãos do liberalismo simplesmente numa religião moralista. A única coisa que o cristianismo tem de real é aquela frase: amarás a Deus e amarás o teu próximo. Conceitos como pecado, queda do homem, condenação, justificação pela fé, morte substitutiva de Cristo na cruz, a divindade de Cristo, isso tudo foi considerado pelo liberalismo como sendo simplesmente teologia. Não corresponde a nenhuma realidade, não existe isso, isso é invenção, disseram os liberais. E aí então, já que não há um evangelho para pregar, prega-se o evangelho social. A missão da igreja, dizem os liberais, então é tornar o mundo mais humano, é eliminar a pobreza, eliminar as discriminações, ajudar os necessitados, espalhar cultura, construir hospitais e assim por diante. O evangelho então já não é mais o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O evangelho passa a ser o poder do homem para construir um mundo melhor. E um mundo melhor entendido em termos de educação, saúde, crescimento, e nada necessário ou nada se fala a respeito de pecado e reconciliação com Deus. E eu fiz essa descrição ontem do liberalismo teológico, e mesmo que no fim da minha palestra eu tivesse dito que não é o que eu creio, eu estou apenas expondo, né? Então algumas pessoas ficaram com a impressão de que eu sou simpatizante do liberalismo teológico. Eu na verdade, eu entendo o porquê do surgimento do liberalismo e concordo em alguns aspectos do liberalismo, como, por exemplo, a necessidade de nós investigarmos o mundo ao nosso redor e procurarmos entender as coisas que acontecem, se utilizando de ciências que podem nos ajudar, como a sociologia, a antropologia. Sem dúvida nenhuma, nesse ponto eu não tenho dificuldade, eu concordo que nós devemos estar abertos para aprender com a nossa cultura, com a nossa época. Concordo também com o liberalismo, porque alguns liberais eram sinceros no desejo de tomar a mensagem da Bíblia e torná-la atual e relevante para o mundo da época deles. Eu concordo também, devemos fazer isso.
Mas a minha simpatia com o liberalismo termina aí, certo? No mais, eu acho que não, eles não prestaram nenhum serviço relevante de fato à Igreja de Cristo Jesus, porque aonde o liberalismo teológico entrou, foi aceito e ensinado, de fato a Igreja murchou, como murcha até o dia de hoje. As denominações que têm seguido o liberalismo, elas têm entrado numa espécie de um escorregador de gelo. Uma vez que você entrou, não tem mais volta, e a coisa vai ficando cada vez pior. A gente vê isso, por exemplo, na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Vou falar da minha denominação presbiteriana, falar mal, então não estou falando da denominação de ninguém, estou falando da minha, então posso falar mal, né? Então, nos Estados Unidos, uma boa parte da Igreja Presbiteriana aceitou o liberalismo teológico, vamos falar sobre isso agora, e os resultados começaram a vir. Uma vez que você tira a Bíblia como autoridade e como referência para a vida da igreja, você tem que achar outros padrões e outros critérios, e geralmente passa a ser a cultura ou o senso comum, aquilo que as pessoas consideram aceitáveis, o comportamento aceitável, e também aquilo que é politicamente correto dentro de uma determinada cultura, numa determinada época. Então, logo em seguida, a questão do abandono da doutrina, da inspiração e da autoridade da Bíblia na igreja americana, começaram a chegar os movimentos, como, por exemplo, o movimento feminista e o movimento pró-gays e lésbicas, que tinham uma agenda assim, muito, muito terrível. É interessante, quando o movimento feminista entrou, primeiro na igreja americana, nos Estados Unidos, na década de 50, mais ou menos, 40, 50, o argumento foi o seguinte: disseram assim, todo o ensinamento da Bíblia a respeito da mulher, que a mulher não deve exercer autoridade eclesiástica sobre o homem, aquilo que o homem é o cabeça da mulher e tudo mais, aquilo é reflexo do patriarcado e da visão machista de mundo que os autores bíblicos tinham. Hoje a sociedade mudou. A mulher é presidente de empresa, ela participa das Forças Armadas, ela exerce cargos políticos, ela dirige nações inteiras. O mundo inteiro reconhece hoje o valor da mulher. Por que só a igreja continua retrógrada, assim, não deixando as mulheres ser pastoras e assumir liderança? E então a igreja americana, presbiteriana, usando esse critério, vamos chamar do critério sociológico, né? A mulher atingiu e galgou posições de aceitação e de liderança na sociedade. Então a igreja deixou de lado o ensinamento bíblico, sem nem ao menos tentar entender por que a Bíblia colocava esse tipo de restrição, e aceitou a liderança feminina na igreja, pastoras, presbíteras, a partir desse argumento. São aceitas no mundo porque não são na igreja. Agora o rolo está aí, porque o mesmo grupo voltou dizendo o seguinte: os homossexuais são aceitos na sociedade. Eles ocupam hoje posição de destaque, são presidentes de empresas, estão no exército. A lei já permite em alguns países o casamento de homossexuais, eles se casam e criam filhos, porque só a igreja é contra. Porque que instituição retrógrada é essa que não acompanha as novas luzes? E agora estão tendo que seguir, por coerência, né? Estão tendo que fazer isso. Então, algumas igrejas que eram reformadas na Europa, por exemplo, a Igreja Evangélica Suíça e algumas outras igrejas, elas já aceitam normalmente a ordenação aceitam gays e lésbicas como pastores e pastoras das igrejas. Os pastores são autorizados a fazer a união, dar a bênção matrimonial sobre casamento de homossexuais e de lésbicas e assim por diante. E isso está fervendo na igreja americana, nos Estados Unidos, embora ainda não seja. Nos Estados Unidos é permitido o pastor dar a bênção sobre a união de dois homossexuais ou de duas lésbicas, embora isso não se constitua casamento, mas ele pode dar a bênção sobre isso aí. Mas estão trabalhando para que o casamento possa ser feito na igreja já desse tipo aí. E o argumento é o mesmo, o senso comum. A igreja tem que se adaptar à realidade e à nova luz. Isso então, aí o pessoal diz, mas a Bíblia lá não fala que o homossexualismo é uma perversão, não está de acordo com a palavra de Deus, Deus não aceita esse tipo de coisa. Ah, mas a Bíblia, você tem que entender, a Bíblia isso reflete a visão daquele pessoal daquela época. Hoje os tempos mudaram
E aí, quando você abandona a autoridade da palavra de Deus, você vai ter que eleger um outro critério, um outro referencial. E via de regra as igrejas vão usar o que eles chamam de senso comum, aquilo que é considerado politicamente correto, aquilo que é aceito na cultura em que eles estão, e às vezes isso entra em conflito com a palavra de Deus, que sai perdendo, já que para eles já não é mais aquela autoridade que era considerada no passado. Então, por esse motivo, eu acredito que o liberalismo teológico ele não trouxe bem algum à igreja, a não ser despertar o interesse para que nós estudássemos mais e procurássemos conhecer a Bíblia e dar atenção a esses estudos, mas em termos assim concretos de crescimento, propagação do nome de Deus, implantação das igrejas e do reino de Deus na terra, eu penso que nenhuma, ou pouca ou nenhuma contribuição isso tem dado. Muito bem. Então, em outras palavras, não sou liberal. É isso que eu queria dizer. Só isso aí. Agora, a pergunta é o que é que eu sou, né? Isso é que é a grande pergunta. Bom, vamos agora dar uma olhadinha num movimento que surgiu nos Estados Unidos em reação à entrada do liberalismo nas escolas e nas denominações. E eu vou me concentrar mais na história dentro da igreja presbiteriana, que é a nossa igreja de origem e onde nós podemos falar com mais tranquilidade, embora com certeza isso que aconteceu aqui também estava acontecendo na igreja batista e nas outras igrejas históricas. O fundamentalismo, ele foi um movimento de reação por parte de líderes das igrejas americanas à intrusão do liberalismo nos seus seminários e igreja. Houve uma reação. Quando esse tipo de cristianismo que eu acabei de descrever para vocês, ele começou a entrar nos seminários e nas igrejas, começou a haver reação. Da mesma forma como eu percebi que vários de vocês, à medida que eu estava descrevendo o liberalismo, estavam assim, reagindo, sentindo que tem alguma coisa errada contra isso, é claro, a mesma reação aconteceu nos Estados Unidos, entre os cristãos, pastores e líderes, à medida que essas ideias começaram a ganhar espaço nos seminários. E começaram a ganhar espaço rápido, porque o liberalismo vem como alguma coisa respeitável, científico, iluminado. O liberal é considerado um intelectual, alguém que está em sintonia com os últimos avanços da ciência, as últimas descobertas da tecnologia. Então, vem com aquela capa de respeitabilidade. É o intelecto humano glorificado. Mas algumas pessoas disseram, tem alguma coisa errada aí. Isso aí, no fim, vai trazer um mal maior à igreja, está roubando a igreja da palavra de Deus. E aí, então, começou um movimento contrário ao liberalismo dentro da igreja americana. E eles foram chamados de fundamentalistas por 3 motivos. Primeiro, porque eles disseram, esse pessoal da resistência ao liberalismo, eles disseram que o liberalismo estava atacando determinadas doutrinas bíblicas que eram fundamentais ao cristianismo. Eles não estavam apenas dando uma interpretação plausível de alguns aspectos do cristianismo. O liberalismo, na verdade, atacava os fundamentos do cristianismo bíblico, porque negava as grandes doutrinas bíblicas, negava a divindade de Cristo, negava a inspiração da Bíblia, negava que Cristo morreu pelos nossos pecados, negava a ressurreição de Cristo, a segunda volta de Cristo Jesus. Então, no fim, o liberalismo não era um tipo de cristianismo, era uma outra religião. Não tinha nada a ver com o cristianismo. Era, na verdade, a incredulidade transmitida sob a capa da piedade. Na verdade, o liberalismo pegou a linguagem do cristianismo, falava de batismo, falava de arrependimento, falava de regeneração, mas deu um conteúdo completamente humanista, tirando Deus do centro do cristianismo. Então, esse pessoal entendia que o liberalismo não era um tipo de cristianismo que podia ser aceito, mas era uma outra religião, era o velho paganismo, apenas se valendo das novas descobertas científicas. Mas era a velha incredulidade.
surgindo dentro da igreja. Então, porque eles disseram que o liberalismo estava atacando os pontos fundamentais do cristianismo e portanto, transmutando o cristianismo numa outra religião, é que eles foram chamados de fundamentalistas. Talvez o melhor livro que fale sobre isso é um livro escrito por um homem que viveu esses momentos, chamado J. Gresham Machen, M-A-C-H-E-N, que está publicado com o título Cristianismo e Liberalismo. É um livro clássico que mostra a diferença, procura mostrar que o liberalismo não é qualquer forma de cristianismo, mas é simplesmente o velho paganismo disfarçado, né? Vem se passando por cristianismo. Bom, o segundo motivo que esse grupo de irmãos e irmãs receberam o nome de fundamentalistas foi porque eles patrocinaram a publicação de uma obra chamada Os Fundamentos. E durante 5 anos, essa série composta de 12 volumes foi publicada e distribuída gratuitamente nos Estados Unidos. Um grupo de presbíteros fundamentalistas, homens de negócios, se reuniram e disseram: nós temos que fazer alguma coisa para atacar, para contra-atacar isso aí, senão nós vamos perder as nossas igrejas. Então eles financiaram, patrocinaram a publicação de uma série de 12 volumes chamados Os Fundamentos, contendo artigos escritos pelos melhores eruditos, professores, estudiosos da época, conservadores. Você encontra lá artigos de Murray, de Machen, de Schaeffer, Warfield especialmente, vários outros que eram campeões da defesa do cristianismo. Eles se reuniram, escreveram esses artigos. Nesses artigos eles atacavam o liberalismo, mostrando os erros do liberalismo, e enfatizavam os pontos fundamentais do cristianismo. Então, o nome dessa obra em inglês era The Fundamentals, ou Os Fundamentos. Por isso, então, quem seguisse aquela linha dessa obra, ou quem simpatizasse com essa obra, ganhou o nome de fundamentalista, por causa da publicação dessa obra. O terceiro motivo foi que chegou a uma certa altura que esses conservadores, na luta contra o liberalismo, eles resolveram elaborar, chegar a dar a seguinte resposta. Então, já que vocês estão dizendo, a crítica que os liberais, ou que o pessoal fazia, era o seguinte: vocês estão dizendo que nós não somos cristianismo. Então, o que é que constitui a base do cristianismo? Quais são os pontos inegociáveis do cristianismo, que não pode ser mexido? E aí, então, os conservadores elaboraram 5 pontos. A semelhança com os 5 pontos do calvinismo é só acidental, não tem nada a ver. Eles disseram que temos 5 fundamentos, que são os 5 pilares do cristianismo histórico, que são inegociáveis. Outras coisas a gente pode discutir, pode permitir uma interpretação diferente, mas esses 5 pontos aqui você não pode mexer, porque é a base do cristianismo. Você tirou isso aqui, não tem cristianismo. O que você tem é paganismo, ou uma heresia, ou qualquer forma outra distorcida de religião, mas não o cristianismo. Então esses pontos, chamados pontos fundamentais, foram estes. Primeiro, a inspiração, infalibilidade e inerrância das Escrituras. O cristianismo é uma religião de um livro. Sola Escritura, a Bíblia. Se você tirar a Bíblia, você vai ter outra religião, mas não o cristianismo. O cristianismo se apoia única e exclusivamente na Escritura Sagrada. Não na tradição, não em intuição, não em novas revelações, não nas descobertas da ciência, não nas descobertas da arqueologia, mas na revelação de Deus, registrada de forma infalível e inerrante nesse livro. Então é pedra fundamental. Não pode mexer na autoridade e na inerrância da Escritura. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e que, é claro, está relacionado com esse, é a divindade de Cristo. É pedra fundamental do cristianismo histórico. Nós não podemos aceitar que Cristo não seja considerado como Deus. Os liberais insistiam que Jesus era apenas um homem divinizado, como qualquer outro, mas não que era Deus em nenhum sentido diferente. Ele era Deus assim, no sentido em que todos os homens são deuses. Conta até a história de um pastor preteriano que nessa época
foi denunciado pelo presbitério dele por ser liberal, né? Aí ele foi julgado, o presbitério se reuniu, ele foi acusado de ser liberal, e no dia do julgamento dele, então o acusador chegou e disse: meu irmão, você está sendo acusado de negar a divindade de Cristo. Aí ele disse: mas, senhor moderador, eu nunca neguei a divindade de homem nenhum, quanto mais de Jesus Cristo, né? Então, a ideia era essa, né? Que Jesus era tão divino quanto qualquer outra pessoa. E os fundamentalistas disseram: não, Cristo é Deus no sentido único, que Ele é um com Deus. Ele é um com Deus, Ele faz parte da natureza divina, Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E nesse sentido Ele é diferente dos outros homens, que são apenas humanos, não têm uma natureza divina. Ao contrário, uma natureza corrompida. Mas Cristo é verdadeiro Deus, Deus de Deus, da sua própria essência, sua própria substância. Então, esse era o segundo ponto, a divindade de Cristo. O terceiro ponto era a realidade dos milagres bíblicos, especialmente a questão do nascimento virginal de Cristo. Os liberais atacaram especialmente a ideia de que Cristo tinha nascido de uma virgem e que tinha sido gerado pelo Espírito Santo. E os fundamentalistas entenderam que de todos os milagres bíblicos, esse era o mais importante. Por quê? Porque se Cristo não nasceu de uma virgem e não foi gerado pelo Espírito Santo, ele era um homem igual aos outros. Então, tudo que Cristo fez é igual a qualquer coisa que qualquer homem faria. A morte dele na cruz tem o mesmo valor da morte de qualquer outro homem na cruz. Ressuscitar ele não podia, porque teria que morrer outra vez sendo homem. Não poderia viver eternamente. Então, eles sentiram que de todos os milagres do Novo Testamento, o mais importante e fundamental é o nascimento sobrenatural de Cristo Jesus, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Os liberais disseram que aquilo foi uma invenção da igreja, que Jesus na verdade era filho incestuoso ou filho adulterino de Maria, que Maria teria tido relações com um soldado romano, e quando José descobriu, quis deixar, né, aí no fim acabaram inventando essa história, porque virgem não dá luz, né, virgem não engravida, tem que ter um homem para poder engravidar, tal. E eram com essas histórias todas. E os fundamentalistas disseram: olha, na hora que você tira o nascimento virginal de Cristo, você tirou a coluna do cristianismo. Porque se ele não é Deus, se ele não é de fato filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele é um homem igual aos outros. E aí, se você vai admitir o nascimento virginal, se o nascimento virginal é possível, segue-se que os outros milagres narrados no Novo Testamento também são. Então, a historicidade dos milagres, esse é o terceiro ponto fundamental, né? Que os milagres narrados na Bíblia, eles são de fato reais, eles aconteceram de fato, eles não são invenção. Pode ser que a igreja não sabe como essas coisas aconteceram, não pode explicar estas coisas. Um milagre é sempre um mistério, porque é uma suspensão das leis naturais como nós as conhecemos, né? É uma invasão de Deus nesse mundo que Ele criou, que funciona praticamente por certas, e é regido por determinadas leis. Mas os milagres existem e existiram, e o cristianismo é uma religião de milagre. Se você tirar o milagre, acabou. Está baseada na encarnação de Cristo, na revelação. A inspiração da Bíblia é um milagre, a ressurreição de Cristo é um milagre, o dia de Pentecostes foi um milagre, a presença do Espírito Santo na igreja é miraculoso, a conversão de uma pessoa, que é a mudança da sua natureza, é um ato miraculoso de Deus. Então, se você negar a realidade de milagres, você torna o cristianismo em qualquer outra religião, menos o cristianismo histórico e bíblico. Então, o terceiro ponto tinha a ver com a realidade dos milagres. O quarto ponto, quarto fundamento, eles consideraram o sacrifício propiciatório de Cristo. Ou seja, Cristo morreu na cruz não para nos dar o exemplo de como alguém deve obedecer a Deus até o fim, não para dar um exemplo de como alguém morre pelos seus ideais, que era isso que os liberais estavam dizendo, mas que Cristo, na verdade, estava morrendo na cruz para pagar os pecados do seu povo. Era uma morte substitutiva. Jesus estava tomando o lugar do seu povo, levando sobre si os pecados
daqueles que haveriam de crer nele, pagando de forma real e concreta a culpa pelo pecado, de tal maneira que todo aquele que crê agora é perdoado e tem a vida eterna. Os liberais negavam isso aí, e que dizia que isso é uma doutrina imoral, chamava isso de doutrina de açougue, que era uma doutrina sangrenta. Os cristãos gostavam de falar do sangue de Cristo, mas isso é doutrina de açougueiro, eles diziam. Porque Cristo morreu na cruz, não foi no lugar de ninguém, nem para pagar os pecados de ninguém. Ele morreu para dar o exemplo de alguém de altruísmo, de alguém que morre pelos seus ideais. Ele morreu ali, mas não negou o que ele ensinou a vida toda. Então a gente é cristão no sentido de que a gente imita o exemplo de Cristo. A gente serve a Deus até o fim. Então veja, isso pode parecer bonito, mas no fim rouba o sacrifício de Cristo do seu valor. E nós aqui, então como é que nós vamos pagar pelos nossos pecados? Estamos todos perdidos, porque se Jesus Cristo não pagou pecados em nenhum sentido, então quem os pagará? Resta apenas a penalidade eterna e o sofrimento eterno como pagamento pelos pecados que nós cometemos diariamente diante de Deus. Não tem alternativa. Por isso que eles disseram isso, o liberalismo não é cristianismo em sentido nenhum. Porque ataca esse fundamento que é a morte substitutiva de Cristo Jesus. E por fim, o quinto fundamento era a ressurreição literal e física de Jesus de entre os mortos e o seu retorno literal e físico a esse mundo na segunda vinda. Os liberais disseram que Jesus não ressuscitou dos mortos fisicamente, que a ressurreição de Cristo é simplesmente o resgate que os discípulos fizeram da aparente inutilidade da sua morte. Quando os discípulos começaram a dizer que Cristo morreu pelos pecados, então Jesus ressuscita. Quer dizer, a morte dele não foi em vão. Aquilo que parecia ser o fim da picada, que era a morte de Jesus, agora se transforma na pedra fundamental do cristianismo. Jesus, segundo os liberais, nunca ressuscitou literalmente dentre os mortos. Ele continua morto até hoje, está enterrado em algum lugar da Palestina. Ele ressuscita assim, quando a igreja diz, Ele é meu Salvador, Ele morreu pelos meus pecados. Jesus ressuscita na pregação da igreja. Os fundamentalistas disseram, isso aí não... Vocês estão negando um ponto fundamental que nós não podemos negociar. Isso aí não tem negócio, não, com isso aí. É outro fundamento. Jesus ressuscitou literalmente, fisicamente dentre os mortos. Porque se Ele não fez isso, o sacrifício dele na cruz do Calvário ficou sem validação. O que é que deu validação à morte de Cristo na cruz? É que ele ressuscitou, provando que Deus havia aceitado o que ele fez e agora o colocou numa posição de exaltação. Então eles viam essa relação entre a morte de Jesus e a ressurreição. Negar uma ou a outra acabava destruindo ambas e também um dos fundamentos do cristianismo. Então esses 5 pontos, a inerrância da Escritura, a divindade de Cristo, a realidade do nascimento virginal, a morte substitutiva de Cristo e a sua ressurreição dentre os mortos, foram chamados de os fundamentos da fé. Por isso, quem cresce nesses pontos naquela época, recebeu o título de fundamentalista. Nesse sentido, eu sou fundamentalista. Espero que todos vocês sejam também. Certo? Nesse sentido, eu sou fundamentalista. Foi o nome que foi dado, então, aos conservadores que, em reação ao liberalismo teológico, professaram esses pontos, dizendo isso aqui é inegociável. O mais a gente discute, escatologia, como é que vai ser a vinda de Cristo, a forma de governo da igreja. Isso tudo a gente discute, permite uma outra interpretação, uma outra alternativa, mas esses pontos aqui são inegociáveis, não tem como discutir. Muito bem, então os fundamentalistas se organizaram e começaram a lutar contra a entrada do liberalismo dentro dos seminários e das igrejas. E aconteceram, e eu quero só mencionar aqui, algumas fases na luta do fundamentalismo contra o liberalismo. À primeira vista, a primeira fase da história do fundamentalismo, nós diríamos que foi uma fase em que eles mais ou menos estavam ganhando. Os primeiros 20 anos de conflito, começando aí mais ou menos no ano 1900 e até meados da década de 20, eles pareciam
estar ganhando a guerra contra o liberalismo, mas no fim eles foram derrotados. Então, a guerra principal, o pomo da discórdia aconteceu no seminário de Princeton, nos Estados Unidos, que era um seminário extremamente conservador, tinha sido o baluarte da ortodoxia protestante durante séculos, havia sido fundado pelos puritanos, e de repente, assim, num único ato administrativo, uma administração do seminário tirou professores, não é que tirou professores conservadores, mas introduziu professores liberais dentro da equipe. Só tinha professor conservador, fundamentalista. Mas aí, eles, usando a administração, né, um ato administrativo, semearam lá os liberais lá no meio dos conservadores. Houve protestos, houve briga, e finalmente um grupo de professores, de importantes professores conservadores, eles saíram do seminário de Princeton, porque perceberam que os liberais, eles tinham já a essa altura ocupado posições estratégicas no comando da igreja. Vocês sabem que numa igreja organizada, mesmo que você sejam poucos, os liberais eram poucos a essa altura, mas eles ocuparam posições estratégicas dentro do comando da igreja, na direção dos seminários, na direção das juntas de missões, na direção de determinadas organizações, dentro da própria executiva da denominação, e eles começaram a exercer influência através desses cargos. E a primeira coisa foi mudar a configuração do maior seminário da denominação, e empurraram professores liberais dentro de Princeton. Isso provocou revolta de vários professores, que saíram e fundaram um seminário conservador chamado Seminário de Westminster, isso na Filadélfia, isso em na década de 20, acho que foi 1920, 21, alguma coisa assim, né? Então, quem encabeçou esse movimento foi um professor de Novo Testamento chamado Gresham Machen. Esse que eu disse para vocês, o título ainda há pouco, o nome, aliás, do que escreveu o livro Cristianismo e Liberalismo. Ele era o líder do movimento fundamentalista naquela época. Então, ele encabeçou essa saída de professores que fundou um outro seminário, porque disseram, não tem como conviver com liberais na mesma escola. De forma nenhuma, porque nós estamos ensinando duas coisas completamente diferentes. Não faz sentido isso aí. Naquele tempo ainda não tinha surgido os cursos de ciência da religião, onde você tem, assim, todo mundo ensinando qualquer coisa, né? Ciências da religião, isso aí não tem linha nenhuma. Mas naquela época não tinha isso. Os seminários eram de linha, né? Tinha uma linha, uma teologia. Então eles não aceitaram essa mescla. Então, fundaram o seminário de Westminster. A essa altura já tinha acontecido um fenômeno, acho que foi em 1906, alguma coisa, que foi a chamada Declaração de Augsburg. Um grupo os presbitérios começaram a pressionar a denominação para perguntar se era necessário a crença em milagres ou na inspiração da Bíblia para que se pudesse fazer parte da igreja, alguma coisa nesse sentido. E os liberais conseguiram essa declaração, assinada por mais de 1000 presbíteros e pastores, de que a crença em milagres não era necessário para que uma pessoa se tornasse membro da igreja ou pastor, ou seja, abrindo a porta para que os liberais se sentissem à vontade dentro da denominação. Ninguém mais seria agora processado por negar a divindade de Cristo, negar a inspiração da Escritura e assim por diante. Então, quando esses professores viram que a denominação estava sendo tomada pelo liberalismo, eles saíram, e algum tempo depois também houve um problema na área de missões. O Machen também quis fundar a sua própria agência missionária, porque ele disse que ele não daria dinheiro para a igreja investir em missionários que iam para a Índia ensinar os indianos a abrir poço. Ele queria investir em missionários que fossem anunciar o Evangelho na Índia e ajudar aqueles homens a sair da idolatria. E como a junta de missões da igreja americana só estava mandando agora liberais como missionários, ele resolveu fundar a sua própria junta de missões, e por isso ele foi expelido da igreja presbiteriana, foi deposto do ministério e colocado para fora da igreja presbiteriana por causa desse posicionamento. Numa forma semelhante, poucos anos antes, no Spurgeon, o grande pregador batista calvinista, tinha sido expulso dos batistas por motivos semelhantes.
Fazia cerca de 40 ou 50 anos, mais ou menos, que isso tinha acontecido com Spurgeon, já entre os batistas, né? Botaram o Spurgeon para fora. Se vocês não sabiam, Spurgeon foi expulso dos batistas exatamente porque ele começou a pregar contra a entrada do liberalismo dentro da denominação batista. E aí então, nessa fase, os fundamentalistas estavam muito ativos, mas aconteceu um caso que acabou por tornar a causa deles assim, praticamente perdida nessa época. É que eles começaram àquela altura, o criacionismo era visto como sendo o meio pelo qual Deus criou o mundo. Era o ensino oficial nas igrejas. E agora, de repente, começa a se ensinar o evolucionismo, como sendo a maneira pela qual o mundo surgiu. E os fundamentalistas caíram em cima, né? E apelando para as leis dos Estados Unidos, que até essa altura eram bem conservadoras e influenciadas pelo cristianismo. E aí então, em alguns estados, se dizia que o evolucionismo não era para ser ensinado nas escolas, mas o criacionismo. E num desses estados, um professor chamado Scopes, de uma escola primária, ele desafiou a lei e começou a ensinar o evolucionismo. E aí então ele foi denunciado e foi para julgamento o caso dele, porque ele estava infringindo a lei. E para defender o criacionismo, mandaram lá um professor fundamentalista, mas o cara não estava preparado. E Scopes deu nó nele. Derrotou flagrantemente diante. O cara não estava preparado para responder os argumentos. E aí então o fundamentalismo começou a cair na desgraça pública, como o pessoal obscurantista, que estava defendendo a Bíblia, mas não entendia direito de ciência, não entendia de nada dessas novas descobertas que estavam sendo feitas. E a partir do famoso caso Scopes, então o fundamentalismo começa a perder assim, prestígio diante da opinião pública. E o pessoal, a luta começa a ser perdida aí, eles dizem. Bom, essa foi a primeira fase. A segunda fase do fundamentalismo é quando eles, então, entendendo que a luta pela denominação estava perdida, porque a essa altura os fundamentalistas ainda estavam dentro das suas denominações, querendo botar o liberalismo para fora. Quando eles viram que estava perdido mesmo, que o liberalismo veio para ficar, e que tinha tomado os seminários e já estava influenciando grande parte das igrejas, a opinião pública, então foi um período de separação. Então eles saíram e começaram a se organizar em novas denominações. A essa altura surgiram denominações como a Associação Geral de Igrejas Batistas Regulares, 1932, a Igreja Presbiteriana da América, o PCA. Isso aqui é a data que eu tenho, Solano, é 1936. A Igreja Presbiteriana Ortodoxa de 1900... é a Ortodoxa, a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, 1936. A Associação Batista Conservadora da América, 1947. Convenção Batista do Sul já havia. Essa conseguiu permanecer sem... esse conseguiu não resistir, naquela época, à entrada do liberalismo. A denominação continuou durante um tempo, basicamente como conservadora, e é até o dia de hoje. A Associação Batista Americana e muitas outras denominações que foram fundadas pelos fundamentalistas. Eles saíram das denominações e fundaram outras igrejas porque viram que estava perdido mesmo, estava contaminado e não tinha jeito. E aí eles começaram a se organizar. Fundaram também muitas associações missionárias, juntas missionárias, seminários, institutos bíblicos. Além de Westminster veio o Faith Seminary, vários outros seminários, eu não sei aqui o nome, depois Solano pode até dizer o nome deles, porque Solano estudou. O Covenant Seminary, que também foi fundado nessa época. Todos eles disseram, os nossos seminários estão contaminados, não tem mais como reverter, vamos começar do zero outra vez. Publicaram periódicos, fizeram conferências bíblicas pelo país afora, para evangelização, defesa da fé, treinamento de missionários. E aí foi quando, nessa fase, o fundamentalismo realmente começou a crescer, quando eles saíram das denominações originais e começaram a fundar estas denominações e se expandir. E foi aí que começaram a se associar com alguns valores morais da cultura americana, como a questão da abstenção, em termos da bebida. E isso não era parte da briga no início.
Mas eles se tornaram em grande parte assim, dizendo que beber era pecado, assim, até tomar um vinho, qualquer coisa era. E também tinha muito a ver na época com a campanha que os Estados Unidos estavam fazendo contra o excesso de bebida que havia naquele país. E então eles associaram o fundamentalismo a isso. O fundamentalista é um cara que não bebe nada, né? Não bebe nada e tal. Também fumo, porque até essa altura, por incrível que pareça, nas igrejas americanas e europeias, fumar e beber era visto como uma coisa normal. Machen, tem um retrato dele, eu estudei no seminário de Westminster, fundado por Machen, e tem um retrato dele na parede assim, ele com um cachimbão, né? Naquela época o cachimbo, né, o cigarro, o Spurgeon, né, o grande pregador batista, preparava sermão cachimbando, né, fumando também. Então naquela época ninguém conhecia ainda os efeitos danosos do fumo. Era visto apenas como uma coisa social, ninguém ainda tinha percebido que causava câncer e todos os problemas que causava, né? Então, à medida que esses efeitos foram tornados óbvios, é claro, o crente não fuma, porque ele estaria destruindo a sua própria saúde e assim por diante. Mas, então, o fundamentalismo começou a se associar exatamente com essas campanhas de abstinência, começou a se ligar a uma preferência escatológica que foi o pré-milenismo e dispensacionalismo que estava começando a surgir, e foi quando houve a primeira grande divisão entre os fundamentalistas. E aqui é importante a gente conhecer essa divisão para a gente entender mais ou menos quais são as opções a não ser liberal. Então, será que a opção é ser fundamentalista? Então, quando os fundamentalistas se dividiram, então ficaram duas opções de resistência ao liberalismo. As duas partes que saíram do fundamentalismo tinham em comum a guerra contra o liberalismo. Elas divergiam em quê? Veja bem, o pessoal que ficou com o nome de fundamentalista foi o pessoal associado com um pastor chamado Karl McIntyre, que era um jovem pastor fundamentalista, brilhante, que saiu do movimento para formar a Igreja Presbiteriana da Bíblia e o Seminário Teológico da Fé em 1938. E com McIntyre saíram Francis Schaeffer, Alan McRae, que depois também ia se separar de McIntyre. Então, por que esse pessoal, qual foi o motivo do racha? O motivo do racha foi que havia dentro dos fundamentalistas gente que achava que beber e fumar não era pecado. E que a posição bíblica de escatologia era não o dispensacionalismo ou o pré-milenismo, mas o próprio pós-milenismo ou o amilenismo. Ou então diziam que não tem como identificar uma posição escatológica única, mas era uma questão que podia ser deixada aberta. Então brigaram por isso aí. A briga maior foi porque mais e mais McIntyre e outros começaram a dizer que para você ser fundamentalista, você tinha que ser dispensacionalista. Dispensacionalista mesmo. Quem não era dispensacionalista era liberal. E aí então houve o racha. Esse pessoal que saiu com McIntyre, herdou o título fundamentalista. E o outro grupo ficou simplesmente como sendo os reformados. Depois esses próprios fundamentalistas se dividiram também. O Francis Schaeffer saiu pouco tempo depois do movimento de McIntyre, Alan McRae e vários outros, porque perceberam os excessos desse movimento. E foi aqui que entra no movimento fundamentalista aquela característica que veio a marcar o nome e o movimento até o dia de hoje, que é o conceito de separação intransigente de todo mundo com quem você não concorda. Então, o fundamentalismo, ele ganhou essa pecha de intransigência a partir dessa divisão, a partir do espírito de McIntyre, que não queria acordo nem conversa com quem divergisse nele, mesmo que não fosse naquelas questões dos 5 pontos fundamentais. Então, uma atitude de total intolerância e de intransigência. E foi aqui que entra o conceito de separação. McIntyre e os outros desenvolveram o seguinte conceito: a única maneira de você manter a igreja pura é você se separar de
toda pessoa que for liberal, de qualquer organização, sair de qualquer organização que seja liberal, ou que tolere liberais no seu meio. Eles chamavam isso de separação bíblica, e chamam até hoje. Então, o fundamentalista, hoje, ele defende essa posição da separação organizacional, eclesiástica, de qualquer igreja e indivíduo que não somente seja liberal, mas que tolere liberalismo no seu meio. Então, por exemplo, quem for fundamentalista dentro da igreja presbiteriana, a rigor, ele já saiu. O fundamentalista ele já saiu, porque ele não ficaria sabendo que há professores liberais dentro da igreja presbiteriana, e há. Então ele já teria, o fundamentalista mesmo, ele teria dito: eu não vou ficar numa denominação que não faz nada com os liberais que tem no meio dela. Infelizmente se faz muito pouco com os liberais que a gente tem dentro da igreja presbiteriana. Os fundamentalistas diriam: não, eu não vou ficar numa denominação que tolera liberais, porque o liberalismo é contra a palavra de Deus. Eles sairiam e formariam outra organização. Então, a partir daí, houve esse grande racha, e o fundamentalismo começa a ganhar essa característica de separacionismo. Algum tempo depois, agora na terceira fase, eu tenho que correr porque meu tempo está acabando, na terceira fase do fundamentalismo, surge um movimento dentro dos fundamentalistas chamado de neo-evangelicalismo, ou evangelicalismo, liderados por um homem chamado, o nome é estranho, Okenga. Ele fundou um seminário, Okenga, né? Ele fundou um seminário onde ele era o seguinte: essa nova geração de fundamentalistas, isso aí já é meados da década de 50. Essa nova geração de fundamentalistas, eles queriam manter os 5 pontos do fundamentalismo, mas eles queriam diálogo com quem não é fundamentalista. Quer dizer, eles queriam manter os 5 pontos sem o separacionismo que os seus pais tinham defendido. Então, o Okenga e outros fundaram o seminário de Fuller, que era um seminário, a princípio, fundamentalista, mas aberto para dialogar com liberais, com pentecostais, com católicos. E o homem que eles escolheram para difundir o evangelicalismo no mundo foi um jovem pastor batista que estava fazendo muito sucesso, chamado Billy Graham. Billy Graham, então, nasce dentro do neo-evangelicalismo. É por isso que para muita gente hoje, Billy Graham é um quebra-cabeças, porque a mensagem de Billy Graham é fundamentalista, ele prega com a Bíblia aberta, a Bíblia diz, mas quando ele vai fazer campanha em países onde existe a predominância do catolicismo, ele bota padres e freiras e liberais na plataforma dele. E isso ele fez frequentemente. Quando ele foi fazer uma campanha nos Estados Unidos, há cerca de 20 anos passados, ele queria o apoio de Martin Lloyd Jones e outros reformados para a grande campanha missionária que ele ia fazer. E Lloyd Jones disse: não, porque você vai chamar o arcebispo, você vai chamar as freiras e os padres para colocar na plataforma. E eu não concordo com isso. E Lloyd Jones não aceitou ser o chairman da campanha de Billy Graham. Então hoje muitos evangelicais, né, muita gente admira Billy Graham e fica confusa como é que ele consegue conviver com catolicismo, liberalismo, né? A resposta de Billy Graham é que ele coloca esse pessoal ali no tablado para mostrar, para ganhar os católicos que vêm para as conferências. É um artifício, né, para fazer isso. E aí o pessoal fica estranhando, porque a mensagem é fundamentalista, mas a atitude é liberal, né? Então é porque exatamente o neo-evangelicalismo ele nasceu com essa característica. E aí, Carl Henry, e aí fundaram Christianity Today, que é uma revista, é a Ultimato americana, revista Ultimato americana, só que a Ultimato eu acho que é muito mais conservadora. Christianity Today também, assim, querendo ser conservadora, mas aberta para diálogo e conversa, como se não fizesse diferença. Aí então você tem 3 agora opções a ser liberal. Se você não quer ser liberal, o que é que você pode ser? Você pode ser fundamentalista, no sentido de histórico. Veja bem, fundamentalista teológico eu sou. Fundamentalista histórico, né, é o cara que tem os 5 pontos e o separacionismo. Não me comunico com ninguém que não seja fundamentalista comigo. Essa é a primeira opção. Segunda opção, você pode ser reformado.
E a terceira opção, você pode ser neo-evangelical. Jesus seria provavelmente reformado, viu? Provavelmente reformado, porque ele bebia. E ele repreendeu os discípulos quando queriam fazer descer fogo do céu para consumir os samaritanos. Não é? Ele daria um membro excelente na minha igreja. Até podia até ser pastor na minha igreja, com certeza, viu? Então, pois é, o problema é que perguntaram a ele quando seria o dia, a hora que ele voltaria, ele disse que não sabia também, né? Os fundamentalistas marcaram algumas vezes a data do retorno de Jesus, especialmente Hal Lindsey, que era um fundamentalista, marcou para 1988 o retorno de Cristo, contando 40 anos a partir da reestruturação do Estado de Israel e tudo mais. Gente, em linhas muito gerais, o fundamentalismo, então, nos Estados Unidos, ele se desenvolveu, cresceu. Hoje ele perdeu o medo da tecnologia, e os fundamentalistas, eles usam, como Pat Robertson, por exemplo, usam a mídia eletrônica para difundir o que eles chamam da cruzada moral contra os vícios. Hoje o inimigo do fundamentalismo nos Estados Unidos não é só o liberalismo, mas o humanismo secular, que entrou nos Estados Unidos, tirou as orações da escola, permite a entrada, deu vez e voz a gays e lésbicas, tirou a disciplina. Os pais não podem mais disciplinar os filhos, por isso tem essa confusão toda. Hoje a briga do fundamentalismo é esse, e nem sempre tem sido com as armas corretas. Eu queria terminar esse ponto dizendo, tentando fechar aqui o que eu estou dizendo. O tempo, infelizmente, é muito curto, não dá para dizer tudo mais. Fazendo uma análise crítica do fundamentalismo. Eu acho que, como movimento de retorno ao cristianismo bíblico, o fundamentalismo foi levantado por Deus, e nesse sentido, quando alguém me chama de fundamentalista, porque eu creio nos fundamentos bíblicos da fé, eu recebo como um elogio. E dou graças a Deus. Sim, de fato eu sou fundamentalista teológico. Eu creio nesses 5 pontos que a palavra de Deus, ensina perfeitamente. Segunda coisa, o fundamentalismo como movimento de defesa da fé, que se organizou para lutar contra o liberalismo e a depravação que estava entrando nas igrejas. Eu também sou fundamentalista nisso. Eu não consigo ficar quieto. Se eu estou vendo a entrada do erro, a entrada da tentativa de desvirtuar o cristianismo, é meu dever como cristão lutar com todas as forças pela fé que uma vez foi dada aos santos. É meu dever e é seu dever também. Nós não podemos ficar passivamente assistindo à distorção do cristianismo pelos movimentos, pelos ismos que existem hoje. Terceira coisa, o fundamentalismo como movimento separatista, eu recebo com sentimentos misturados aí. Eu acho que antes de nós nos separarmos de liberais e de igrejas que têm liberais dentro, ou de grupos que têm o liberalismo, resta a opção da luta, de se organizar. Na Escócia, por exemplo, a igreja escocesa, ela foi tomada, a igreja presbiteriana da Escócia, de João Knox, foi tomada pelo liberalismo há 200 anos passados. Há cerca de 60 anos, ela tinha 3.000 pastores, dos quais 6 se diziam conservadores. 6. Chegou um homem chamado William Still, um pastor conservador. Ele veio da Irlanda para a Escócia, se tornou membro da igreja da Escócia. Depois veio um homem que veio ajudá-lo, chamado David Searle. Ele esteve aqui no Brasil já 3 vezes. E eles começaram a doutrinar novos pastores, formar novos pastores. Hoje, esse movimento dentro da igreja presbiteriana da Escócia já tem perto de 400 pastores reformados, conservadores, lutando contra o liberalismo. Eles resolveram não sair, mas ficar e organizar a resistência. Na igreja presbiteriana dos Estados Unidos, essa que aceita gays e lésbicas, há cerca de 15 anos passados, surgiu um movimento chamado Igrejas Confessantes. Um presbitério em Orlando resolveu tomar a iniciativa de criar uma igreja dentro da igreja. Eu talvez até não concorde com isso, mas veja bem, na hora que sua denominação está querendo ter pastor e pastora gay e lésbica, você tem que fazer alguma coisa. Ou você sai ou você fica para brigar. Eles disseram, nós vamos ficar para brigar. Aí reuniram as igrejas que são contra isso aí,
não dão dízimo para o Supremo Concílio deles, só chamam para pregar nessas igrejas quem é conservador, só mandam os pastores para seminários conservadores, e todo o Supremo Concílio eles vão para brigar. Vão com documento, vão organizados e brigam, fazem barulho para a denominação parar com esse negócio de gay, lésbica como pastor, de liberalismo. Estão brigando lá e o movimento está crescendo dentro da igreja presbiteriana. Os batistas, aqui do pastor Frank pode até falar, na Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, os liberais tomaram os seminários e a denominação há uns 5 anos passados, 20 anos atrás, os batistas resolveram ficar e brigar. E o ano retrasado, eles viraram a mesa. Eles outra vez tomaram o controle dos seminários e da denominação. Então, antes de sair, vamos primeiro brigar. E lutar e usar os caminhos legais que existem dentro da denominação. Enquanto a denominação tiver uma confissão de fé, ela está dizendo assim, nós temos essa confissão de fé, nós temos oportunidade para brigar. Agora, no dia que tirarem a confissão de fé, aí nós não temos mais base para brigar. Aí vamos pensar em outra alternativa. Tá certo? Mas então eu discordo do fundamentalismo como um movimento separatista, como sendo a primeira providência que você faz. Eu acho que a gente pode ficar, brigar, lutar, se organizar, procurar convencer, persuadir, dialogar para mostrar a verdade. E a separação é a última, impensável, talvez até, hipótese que a gente podia fazer. O fundamentalismo como movimento obscurantista, que não queria mais diálogo com as ciências, porque achou que o liberalismo nasceu por causa disso, eu também não concordo. Eu acho que nós podemos dialogar com as ciências, com as novas descobertas que estão sendo feitas, sem perder de vista os nossos pressupostos. Porque toda a verdade é de Deus. Pode estar na boca de Bill Gates, mas toda a verdade é de Deus. Se esses caras descobriram alguma verdade, ela me pertence, porque eu sou filho de Deus, e eu posso fazer a diferença entre o pecador que descobriu essa verdade e a verdade que vem do meu Deus. Então eu posso dialogar com o mundo pela graça comum e aprender e ver o que é que Deus está me ensinando através de todas estas coisas. Então, em resumo, eu acho que o nome fundamentalista hoje, ele não deve... hoje, se alguém chega para mim e diz assim, Augusto é fundamentalista, geralmente é pejorativo quando dizem isso. Eu sou conhecido, na verdade, por fundamentalista e não por liberal. Quando o pessoal me chama de fundamentalista, geralmente é pejorativo. Quer dizer que eu sou um cara intransigente, que sou um cara radical nos meus posicionamentos e tudo mais. Se quem me chama de fundamentalista é porque não gosta da minha aderência à verdade bíblica, não tem problema, a amizade é a mesma. Discordo de que eu não aceito o título como sendo alguém que não dialoga, quem não conversa e quem não lê o outro lado. Eu acho que eu li mais livros de liberais na minha vida do que esse próprio pessoal que às vezes nos chama de fundamentalistas. Agora, os liberais não leem os fundamentalistas. Não leem. Eles só leem livro liberal. Não conhecem o outro lado. Isso eu sei. Então, gente, em resumo, que Deus nos dê muita sabedoria e graça para aceitar, para entender a realidade da nossa história e ficar firmes nesses pontos que são a palavra de Deus. Eu termino aqui, mas eu quero dar oportunidade para 2 ou 3 perguntas, Franklin, que o pessoal lá está que não se contém ali levantando a mão há meia hora. Por favor, meu irmão. E o reformado? Certo. Isso, é fundamentalista. É um movimento fundamentalista. Esse movimento, ele é uma tentativa, mas é bom nesse ponto, porque é uma tentativa do movimento fundamentalista de resgatar o papel do marido e do homem na sociedade. Porque nos Estados Unidos hoje, os homens não sabem o que é ser homem. Nasce de uma mulher, é criado por uma babá, vai para a escola, é uma professora, vai para a universidade, é uma professora, vai para a igreja, é uma pastora, casa com uma mulher e a sogra ainda manda nele. Então, a criança, o menino, ele cresce nos Estados Unidos, sem ter um modelo masculino.
Porque o pai é omisso, o pai está trabalhando, o pai já entregou a direção da família à mulher. O homem, o menino cresce sem saber o que é ser homem. E eu não estou dizendo que ele vai ser homossexual, estou dizendo que ele não sabe exercer a sua masculinidade. Então, Promise Keepers é um movimento que visa resgatar a masculinidade bíblica. Mas é um movimento fundamentalista no sentido de que eles são conservadores na teologia, pelo menos. Eu não sei direito os métodos, talvez Solano queira dizer alguma coisa. Tem alguns sucessos que pregam uma certa salvação pelas obras. Isso. Chama a atenção que nós somos covenant breakers. Ah, tá certo. Claro, né? Solano está lembrando aqui o fato que eles têm alguns exageros, quase que dizendo que a salvação é pelas obras ou qualquer coisa assim, né? Ou por guardar as promessas e tudo mais. Mas é um movimento dentro do fundamentalismo, e pendeirando essas coisas eu acho muito necessário. Aqui no Brasil você tem o Machão Mineiro. É um movimento que nasceu em Minas, mas é deboche. Já ouviram falar do Machão Mineiro? Pois é. Diga aí. Veja bem, os conservadores, eles obtiveram uma vitória muito grande no último Supremo Concílio. Graças a Deus, tiveram uma vitória muito grande no Supremo Concílio. E como conservadores, são desorganizados no Brasil. Desconectados. A igreja presbiteriana é muito eclética. Você tem dentro presbitérios inteiros que são totalmente neopentecostais, cuja prática não diverge em nada da universal e de determinadas comunidades. Não diverge. Você tem igrejas que são assim, pastores que são assim, e os presbitérios não tomam nenhuma providência com relação a isso. Você tem professores de seminário que abertamente, eu soube disso na minha região, tem um que está negando sola escritura. Ele é professor de seminário e diz que esse negócio de que só a Bíblia, isso não existe. Ele nega isso, lança dúvidas sobre a autenticidade dos 3 primeiros capítulos de Gênesis, se realmente houve a queda. Teve um que me confidenciou que ele não tem certeza se Adão de fato existiu, acha que aquilo ali é um mito. Então você tem professores ensinando nos seminários isso aí. Então, tem. Você sai. Porque veja bem, o pessoal entra, se o pessoal não vira liberal, ele sai confuso do seminário. Ele toma a seguinte atitude: eu não creio nisso que o professor está dizendo, mas eu também não tenho resposta para o que o professor está dizendo, eu não estou preparado. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso de lado e vou só mesmo fazer o trabalho de evangelização, cuidar da igreja. Então ele se torna ateológico. Ele passa a detestar a doutrina, ele não tem posição nenhuma. E essa é a situação de muitos pastores na igreja presbiteriana hoje. Não tem posição nenhuma. O negócio dele é fazer o trabalho pastoral, pregar um sermão devocional. Não entra em questão doutrinária. Mas o liberalismo ainda está invisível no Brasil. Por exemplo, o professor que estava evangélico, então ele disse que ele não acreditava nas palavras de Jesus na Bíblia. A palavra fica também Mateus, Lucas, depois ele falava de Jesus, a não ser as que aparecem no programa mais, a bateria, então. Então eu falei, então por que você prega assim mesmo? Ele disse, não, eu falo Jesus disso. Como se Mateus não disse para mim. Não, tem muito liberal enrustido dentro da igreja presbiteriana. Enrustido. Ele é liberal, mas ele não declara isso, porque ele pode sofrer ainda algum processo. Recentemente, na comissão executiva do Supremo Concílio, foi trazido o caso de um presbítero em São Paulo que abertamente defende a evolução. Diz que Deus criou o mundo com o Big Bang e que Adão era um dos hominídeos que havia. É uma transição do macaco para o homem, que Deus pegou Adão e deu inteligência. E o caso foi levado para a comissão executiva, o homem se retratou, o homem pediu desculpa e tudo. Eles, não, eu sou criacionista, apenas creio que Deus criou o mundo pelo Big Bang e creio que Deus criou Adão, transformando o hominídeo em Adão, mas eu sou criacionista e tal. E a coisa ia passar. Na comissão executiva foi preciso lá a gente se organizar, brigar para que a comissão executiva dissesse que esse ensino não está de acordo com a palavra de Deus. Foi preciso uma briga. Foi preciso uma briga para fazer isso. Então tem dentro da igreja, e os presbitérios deveriam tomar uma posição mais firme, porque esse negócio é como fermento. Ele vai corrompendo, daqui a pouco a situação vai ficar bastante complicada dentro da igreja, se não tiver uma posição. Pastor.
O movimento presbiteriano fundamentalista no Brasil, ele não terminou totalmente, ainda tem algumas igrejas, né? Mas ele perdeu praticamente a sua força porque o maior líder deles, infelizmente, virou quase que um personalismo, né? Girou muito em torno da figura de um pastor lá no Nordeste. E infelizmente houve problemas morais relacionados com ele e com isso a igreja se dividiu várias vezes, saiu muita gente e com isso o movimento terminou. Como movimento, né? Como movimento, mas foi por isso. Ok? Temos mais? Pronto, por favor, gentileza. Uma mulher, que ainda nenhuma mulher fez pergunta, só aquela que perguntou o que Jesus seria, que foi excelente pergunta, muito bom. Diga. Uhum. Pode. Existe já uma comissão nomeada pela Comissão Executiva do Supremo Concílio para estudar a adequação dos estatutos das igrejas ao novo Código Civil. E a questão não vai ser tão difícil, simplesmente agora nos estatutos da igreja terá que haver uma cláusula dizendo por que motivos uma pessoa pode ser excluída, com muita clareza. E entre elas pode-se dizer comportamento não compatível com o padrão moral prescrito na Escritura, ou alguma coisa desse tipo assim, e que a pessoa que vai entrar, e todos os membros têm que dizer que tem conhecimento, assinar um documento dizendo que tem conhecimento. Pronto, então aí não tem problema. O novo Código Civil não está proibindo que se faça a disciplina. O que ele está querendo é que você evitar que as pessoas sejam disciplinadas sem um motivo claro. Na verdade, esse código ele está querendo pegar mais essas novas igrejas onde o pastor disciplina, simplesmente manda para fora. E o cara não tem direito, a pessoa não tem direito a se defender, recorrer. Na igreja presbiteriana não, se você é disciplinado na igreja presbiteriana, você pode recorrer ao presbitério. Se o presbitério não lhe atendeu, você recorre ao sínodo. Não atendeu, recorre ao Supremo Concílio. Então é bastante democrático a igreja presbiteriana nisso aí. Mas essas novas igrejas fundadas em cima da pessoa de um líder, ele bota para fora e a pessoa vai recorrer a quem? Então o novo Código Civil visa exatamente dizer isso. A pessoa só pode ser excluída pela Assembleia. No nosso caso já fazemos isso, não é? Se a Assembleia é representada pelo Conselho, a Igreja Presbiteriana já faz isso. Então não vai pegar muito a Igreja Presbiteriana, vai pegar essas igrejas aí. Certo? Mais alguma pergunta? Por favor. Quem? Isso. É verdade. Isso. Porque além dos estatutos, a igreja ela tem que ter uma confissão de fé, que é o entendimento que ela tem da Escritura. Então, por exemplo, a igreja presbiteriana aceita a Bíblia como única regra de fé e prática, e a confissão de fé de Westminster como sendo a correta interpretação desses valores. E os catecismos. Quando você chega no catecismo maior e menor, na pergunta sobre o que proíbe o 7º mandamento, não adulterarás, então lá está claramente dito que o mandamento não só está proibindo o adultério, mas o comportamento que não seja heterossexual. Não nesses termos, mas em termos semelhantes. Então, na nossa igreja já está qualificado. Então a nossa igreja já tem uma interpretação. Na hora que você se torna membro da igreja presbiteriana, você diz que aceita os catecismos e a confissão de fé. Quer dizer que você aceita aquela interpretação do 7º mandamento. Então não vai ter como fugir muito. Tá certo? A última pergunta aqui com... Eu estava me lembrando agora sobre as coisas, e quando houve o incremento do liberalismo, houve um movimento de defesa, consolidação, e isso também resultou em contra-ataque, né, que foram os fundamentalistas. Como é que a gente se coloca hoje, por exemplo, o liberalismo tinha uma linha de pensamento. E era bem organizado. Né? E hoje, muitas vezes, eu tenho a impressão que a igreja luta contra uma ausência de linha de pensamento do inimigo. Porque é como se a gente estivesse lutando contra um vírus mutante. Muitas vezes a defesa da doutrina se torna difícil, porque a gente consegue até se defender, mas contra-atacar.
Isso, o pastor está dizendo uma coisa muito correta agora, é que o nosso inimigo hoje, ele não é claro, ele é um vírus mutante, se manifesta de diversas formas, a gente fica sem saber para onde ir. Eu acho que a melhor coisa é você fazer uma profilaxia do tipo, você prevenir a igreja, exposição bíblica, prega a verdade, ensina a verdade. Já previne a igreja, você é proativo, em vez de aguardar que ele se manifeste em ataque, você já vai ensinando a verdade bíblica, a autenticidade da Escritura, a inspiração da Escritura, vai já difundido positivamente, doutrinando as igrejas. Isso só pega se a igreja é mal doutrinada. Se os membros da igreja estão bem firmes, bem doutrinados na palavra de Deus, eles vão ver isso aí e vão dar uma risada. Eles estão firmados na fé. Então eu acho que falta muito isso, doutrinamento. Eu disse que era a última, mas ainda tem mais lá. Por favor. Não posso caçar a palavra, o Código Civil me processa se eu caçar. Esse assunto tem sido objeto de discussão de vários Supremos Concílios. Vários Supremos Concílios. E não há uma posição definida, exatamente porque a igreja ainda não chegou a um acordo com relação à interpretação de 1 Timóteo 3, verso 1, que diz lá, convém que o pastor ele seja marido de uma só mulher. Então há quem diga que ali quer dizer que ele só pode ser casado uma vez. E há quem diga que não, que se ele for casado, que seja casado com uma só, e não com duas ao mesmo tempo. Então não tem nada a ver com recasamento de pastores e tudo mais. Eu pessoalmente acho que o ministério, eu não sei se é o caso de alguém aqui, se tiver aqui não estou ofendendo ninguém. Eu não conheço se é o caso, então não estou me referindo a ninguém em particular. Estou dando a minha opinião. Eu acho que como uma das qualificações do presbítero, do pastor, lá em 1 Timóteo 3, é que ele governe bem a sua própria casa. E que se alguém não sabe governar a sua casa, como vai governar a igreja de Deus? Então segue-se que um pastor que não conseguiu manter a sua casa, ele tem alguma dificuldade, quer dizer, é um problema no ministério dele que reflete ou que aponta para alguma falta de habilidade ou para algum problema. Eu sei que às vezes a culpa é da outra parte. Pode acontecer, isso aí, cada caso tem que ser analisado. Mas, no geral, pastores que não conseguem apresentar uma vida familiar estável e com filhos criados dentro do caminho de Deus e um bom casamento, eles têm o seu ministério extremamente prejudicado. Não, já existe. Os presbitérios costumam aplicar isso quando os membros, por exemplo, na minha igreja mesmo, recentemente nós disciplinamos o ano passado 5 casos de adultério. 5 casos. E um deles foi de uma mulher. A mulher traiu o marido, ela está disciplinada. E teve outro caso interessante, que o marido traiu a mulher, e ele foi disciplinado pela igreja, foi chamado, exortado, está suspenso da comunhão da igreja, mas aí a gente descobriu que a mulher batia nele. Aí disciplinamos a mulher também, porque não pode bater no marido. Como? Pastores, devia ser a mesma coisa, não tem distinção nenhuma. Então, no meu presbitério, por exemplo, a gente está lidando com um caso de adultério de um pastor. Ele já foi tirado do ministério e provavelmente vai ser deposto agora, porque em vez de se arrepender, ele ameaça a mulher, ameaça os filhos e não está mostrando sinal nenhum de arrependimento. Ele provavelmente vai ser deposto do ministério. Não é para ter exceção. Tá, porque às vezes os presbitérios disciplinam os pastores menos conhecidos. Nos Estados Unidos, as igrejas influenciadas pelo fundamentalismo, por exemplo, a PCA, Presbyterian Church of America, ela tem na Constituição um item dizendo que o membro não pode ser membro de sociedade secreta. Infelizmente, com todo respeito a quem é maçom, eu não quero abrir a discussão aqui,
Mas a nossa igreja não consegue chegar a um posicionamento sobre essa questão de maçonaria. Um Supremo Conselho diz uma coisa, vem a Comissão Executiva e desfaz. Então a igreja ainda está lutando para entender qual é o caminho dela. Está lutando para saber qual é o caminho dela. A grande discussão, eu acho que o grande problema é o seguinte, que tem se tentado resolver o problema da maçonaria sem tentar entender o que é a maçonaria. Não tem havido debate teológico sobre o que é a maçonaria. Porque quem é maçom na igreja não quer falar. Não quer falar e dizer o que é que se faz lá dentro. Exatamente, não quer. Aí quando a gente pega um documento, landmarks, um documento deles dizendo, olha aqui o que é que a maçonaria diz. Não, mas isso aqui é uma interpretação, tem outras linhas, tem outros ritos. Aí fica um negócio nebuloso. A igreja não está conseguindo ainda entender direito o que é. Aí você encontra gente dentro que está realmente numa caça contra os maçons, né, dizendo que todo maçom tem que ser botado para fora da igreja, e você encontra gente do outro lado dizendo que não é assim, está uma briga. Então ainda a igreja está discutindo, ainda não tem uma posição.